Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante por uma das histórias mais controversas e enigmáticas da Bíblia, a destruição de Sodoma e Gomorra. Prepare-se para desvendar os mistérios e segredos que envolvem essa narrativa milenar, repleta de lições e simbolismos que ainda ecoam na sociedade contemporânea. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar você de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos incríveis. Estamos sempre trazendo temas profundos e instigantes para ampliar seu conhecimento e reflexão. Sodoma e Gomorra são mencionadas em vários textos religiosos como símbolos da corrupção extrema e do julgamento divino. Localizadas na antiga região de Canaã, perto do Mar Morto, essas cidades se destacaram não apenas por suas riquezas e prosperidade, mas também pelos comportamentos moralmente condenáveis que praticavam, segundo as Escrituras. Nos próximos minutos, vamos explorar a fundo o contexto histórico dessas cidades, entender as acusações que levaram à sua condenação e analisar as diferentes interpretações teológicas e científicas sobre sua destruição. Qual era o verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra? Seria possível que um evento natural tenha desencadeado essa catástrofe? E o que podemos aprender com essa história nos dias de hoje? Para entender plenamente a história de Sodoma e Gomorra, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico e geográfico. Essas cidades eram localizadas na região de Canaã, perto do Mar Morto, uma área conhecida por sua aridez e paisagens desoladas. Canaã, durante os tempos bíblicos, era uma terra de grandes contrastes com cidades prósperas e culturas diversas, mas também com práticas que, segundo a Bíblia, eram altamente condenáveis. Vamos começar observando o mapa antigo da região, que nos mostra como essas cidades se situavam estrategicamente ao longo das rotas comerciais da antiguidade. Essa posição privilegiada contribuía para a riqueza e prosperidade de Sodoma e Gomorra. O Mar Morto, com suas águas densamente salinas e o ambiente árido ao redor, criava uma paisagem única e desoladora, diferente de qualquer outro lugar no mundo. As cidades de Canaã eram conhecidas por suas fortificações, mercados vibrantes e uma população diversa que incluía comerciantes, agricultores e artesãos. No entanto, Sodoma e Gomorra se destacavam negativamente devido às práticas e comportamentos de seus habitantes. A Bíblia menciona que essas cidades eram lugares de grande pecado, onde a injustiça social, a opressão dos pobres e a falta de hospitalidade eram comuns. Essa falta de hospitalidade é ilustrada na famosa passagem em que anjos, disfarçados de viajantes, visitam a casa de Ló em Sodoma. Ló, que é descrito como um homem justo, os recebe em sua casa, oferecendo proteção e hospitalidade. No entanto, os homens da cidade cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue os visitantes para que possam abusar deles. Esse comportamento cruel e violento é visto como um exemplo da decadência moral de Sodoma. Para aprofundar nossa compreensão, vamos considerar também as evidências arqueológicas que sugerem a existência de cidades antigas perto do Mar Morto. Escavações em locais como Bab-edh-Draha e Numeira revelaram assentamentos que datam do mesmo período em que Sodoma e Gomorra teriam existido. Esses sítios mostram sinais de destruição violenta, possivelmente causada por eventos naturais como terremotos ou erupções vulcânicas, que poderiam explicar a descrição bíblica de fogo e enxofre caindo do céu. Além das evidências físicas, as análises científicas modernas propõem que a destruição de Sodoma e Gomorra pode ter sido causada por uma explosão de gás metano liberado durante um terremoto, que teria incendiado a atmosfera, criando um efeito de fogo caindo do céu. Essa teoria combina a descrição bíblica com possíveis eventos naturais que teriam sido interpretados como uma intervenção divina. Ao entendermos o contexto histórico e geográfico de Canaã, percebemos que Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades isoladas, mas parte de uma rede maior de assentamentos que compartilhavam tanto prosperidade quanto desafios morais e sociais. A história dessa cidade serve como um alerta sobre os perigos da corrupção e da falta de compaixão, temas que continuam relevantes nos dias de hoje. Explorar a narrativa de Sodoma e Gomorra através dessas várias lentes, bíblica, arqueológica e científica, nos permite uma visão mais completa e multifacetada. Isso nos ajuda a apreciar a complexidade dessa história e a refletir sobre suas lições para a nossa própria época, incentivando-nos a cultivar justiça, hospitalidade e integridade em nossas comunidades. A Bíblia descreve Sodoma e Gomorra como cidades de grande pecado. Mas quais eram esses pecados? E por que eram considerados tão graves?
Vamos explorar as diversas interpretações teológicas e históricas para entender melhor essa complexa narrativa. De acordo com a tradição judaico-cristã, os pecados de Sodoma e Gomorra eram variados, mas 3 se destacam: a falta de hospitalidade, a injustiça social e as práticas sexuais e morais. A história dos anjos que visitam a casa de Ló em Sodoma é um exemplo claro da ausência de hospitalidade. Ló, reconhecido por sua retidão, oferece abrigo aos visitantes, mas os homens da cidade cercam sua casa e exigem que os entregue para que possam abusar deles. Este ato de violência não só violava as normas de hospitalidade, essenciais na cultura antiga, mas também representava uma tentativa de desumanizar e subjugar os visitantes. A falta de hospitalidade em Sodoma não era apenas uma falha moral individual, mas refletia uma corrupção sistêmica que permeava a sociedade. A hospitalidade, especialmente no contexto bíblico, era um valor fundamental, visto como uma expressão de justiça e bondade. A falha em acolher e proteger os visitantes era uma afronta direta aos princípios de acolhimento e proteção que deveriam governar a vida comunitária. Além da falta de hospitalidade, a injustiça social era outro pecado grave atribuído a essas cidades. Profetas como Ezequiel ressaltam que Sodoma e Gomorra eram conhecidas pela arrogância, excesso de comida e desprezo pelos pobres e necessitados. A prosperidade material das cidades não se traduzia em uma sociedade justa, ao contrário, a riqueza era acompanhada por uma profunda desigualdade e exploração dos vulneráveis. Essa injustiça social é um tema recorrente nas Escrituras, onde a riqueza sem compaixão e a opressão dos pobres são severamente condenadas. As práticas sexuais e morais também são frequentemente citadas como um dos principais pecados de Sodoma e Gomorra. A tentativa de abuso dos visitantes por parte dos homens de Sodoma é interpretada por muitos como um sinal da degradação moral das cidades. No entanto, é importante notar que a natureza desses pecados sexuais é objeto de debate entre teólogos e estudiosos. Enquanto a interpretação tradicional se concentra na imoralidade sexual, outros sugerem que a verdadeira transgressão estava no uso da violência e do poder para humilhar e controlar os outros. Alguns estudiosos modernos ampliam a compreensão dos pecados de Sodoma e Gomorra para incluir a corrupção e a opressão dos pobres como fatores centrais. Eles argumentam que as cidades eram marcadas por uma profunda falta de justiça e equidade, onde os poderosos exploravam os fracos. Essa perspectiva encontra eco nas críticas dos profetas bíblicos à opressão e à injustiça, ressaltando que a verdadeira essência do pecado de Sodoma estava na indiferença ao sofrimento humano e na busca desenfreada por poder e riqueza. Explorar as diversas interpretações teológicas e históricas dos pecados de Sodoma e Gomorra nos ajuda a entender a profundidade da crítica bíblica a essas cidades. A história não é apenas um conto de moralidade sobre comportamentos individuais, mas uma denúncia das estruturas sociais injustas e da falta de compaixão coletiva. As lições de Sodoma e Gomorra permanecem relevantes hoje, lembrando-nos da importância de construir sociedades justas e acolhedoras, onde a hospitalidade, a justiça social e o respeito pelo próximo sejam valores fundamentais. Portanto, ao refletir sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, somos chamados a olhar além da superfície das ações individuais e a considerar como nossas próprias comunidades podem estar falhando em termos de justiça e hospitalidade. A história dessas cidades antigas serve como um alerta poderoso sobre os perigos da corrupção, da indiferença e da opressão, incentivando-nos a trabalhar para um mundo mais justo e compassivo. Um dos momentos mais dramáticos da história é a visita dos anjos à casa de Ló, o único homem justo em Sodoma. Vamos recontar esse evento e analisar suas implicações, compreendendo a profundidade e o simbolismo dessa narrativa bíblica. Os anjos foram enviados por Deus para investigar as acusações contra Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas por sua maldade e corrupção. Ao chegarem a Sodoma, os anjos encontram Ló sentado à porta da cidade, um lugar onde se reuniam os líderes e os homens de destaque. Ló, reconhecendo a importância dos visitantes, se levanta imediatamente para saudá-los e oferece hospitalidade, convidando-os para passar a noite em sua casa. Este ato de acolhimento é significativo, pois contrasta fortemente com a atitude hostil dos outros habitantes de Sodoma. À noite, enquanto os anjos estão na casa de Ló, os homens de Sodoma cercam a casa e exigem que Ló entregue os visitantes para que possam abusar deles. Esse comportamento demonstra a gravidade do pecado e da depravação moral da cidade. A demanda dos homens de Sodoma é um exemplo claro de violência, crueldade e desrespeito aos valores de hospitalidade e proteção que eram fundamentais na cultura antiga.
Ló, em uma tentativa desesperada de proteger seus convidados, oferece suas próprias filhas para satisfazer a multidão, um ato que hoje é visto com horror, mas que no contexto cultural da época refletia a gravidade da situação e a prioridade de proteger os visitantes sob seu teto. No entanto, os homens de Sodoma rejeitam a oferta e pressionam ainda mais para que Ló entregue os anjos. Neste ponto, os anjos intervêm, puxando Ló de volta para dentro da casa e cegando os agressores para impedir que encontrem a porta. A reação dos habitantes de Sodoma à presença dos anjos foi decisiva para o destino das cidades. A tentativa de violar os visitantes enviados por Deus não só confirma as acusações contra Sodoma, mas também sela o destino da cidade. Este evento dramático sublinha a profundidade da corrupção e da maldade que pervade Sodoma, justificando a destruição iminente decretada por Deus. Os anjos então revelam a Ló que foram enviados para destruir a cidade e instruem-no a reunir sua família e fugir para salvar suas vidas. Ló tenta convencer seus futuros genros a deixar a cidade, mas eles acham que ele está brincando e não levam suas advertências a sério. Assim, ao amanhecer, os anjos apressam Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora da cidade, instruindo-os a não olhar para trás. Enquanto fogem, a esposa de Ló desobedece às instruções e olha para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Este ato de desobediência é carregado de simbolismo, representando o apego ao passado pecaminoso e a relutância em abandonar a vida antiga. A transformação da esposa de Ló em sal serve como um aviso sobre os perigos de olhar para trás e de se apegar ao que deve ser deixado para trás. A fuga de Ló e sua família é um momento de tensão e urgência, destacando a gravidade do julgamento que se abate sobre Sodoma e Gomorra. A destruição das cidades por fogo e enxofre é descrita como total e devastadora, eliminando completamente os locais e tudo o que neles existia. Este evento cataclísmico é frequentemente interpretado como uma manifestação do julgamento divino sobre a perversidade humana, um tema recorrente nas escrituras bíblicas. Analisar este evento nos permite refletir sobre suas implicações morais e espirituais. A história da visita dos anjos e da subsequente destruição de Sodoma e Gomorra nos lembra da importância da justiça, da hospitalidade e do respeito pelo próximo. A tentativa de violar os anjos, a relutância dos futuros genros em acreditar no perigo iminente e o olhar para trás da esposa de Ló são atos que simbolizam a resistência à mudança e a recusa em abandonar comportamentos corruptos. Ao revisitarmos esta narrativa, somos convidados a considerar como esses temas se aplicam às nossas próprias vidas e sociedades. A história de Sodoma e Gomorra continua a ressoar como um poderoso lembrete das consequências da injustiça e da maldade, encorajando-nos a buscar uma vida de retidão, compaixão e respeito pelos outros. A narrativa bíblica se intensifica quando Ló e sua família são instruídos a fugir sem olhar para trás. Esta cena é rica em simbolismos e lições, destacando a urgência e a gravidade da situação. Os anjos enviados por Deus para investigar e posteriormente destruir Sodoma e Gomorra devido à sua iniquidade, dão a Ló instruções claras. Ele deve pegar sua família e sair da cidade imediatamente, sem hesitar ou olhar para trás. A ordem de não olhar para trás simboliza a necessidade de abandonar um passado de pecados sem arrependimentos. Este comando é carregado de significado, sugerindo que, para alcançar a salvação e um futuro melhor, é imperativo deixar para trás as antigas práticas corruptas e não carregar consigo a nostalgia ou o apego ao que foi condenado. Este ato de virar-se e olhar para trás é interpretado como uma falta de fé e um desejo de permanecer conectado ao passado pecaminoso. A esposa de Ló, no entanto, desobedece a essa instrução e olha para trás enquanto fogem. Ao fazê-lo, ela se transforma em uma estátua de sal, um símbolo poderoso de desobediência e apego ao passado. A transformação dela em sal não é apenas uma punição física, mas também uma metáfora para a paralisia espiritual e emocional que pode resultar do apego ao que é destrutivo. O sal, neste contexto, pode ser visto como um elemento de preservação, mas também de estagnação, mostrando que o apego ao passado impede o progresso e a renovação. A fuga de Ló e sua família é um momento de tensão e urgência, destacando a necessidade de uma ação decisiva e rápida diante do julgamento iminente. O comando para não olhar para trás reforça a ideia de que, em momentos de crise e mudança, é crucial focar no caminho à frente e não ser atraído pelos erros e pecados do passado. Este tema é universal e ressoa com muitos aspectos da experiência humana, onde o crescimento e a transformação muitas vezes exigem um corte claro com os hábitos e ambientes negativos. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal serve como um aviso para todos que leem a história.
Ela representa a resistência à mudança, a falta de fé nas instruções divinas e o perigo de se apegar ao que deve ser deixado para trás. A estátua de sal permanece como monumento à desobediência e à nostalgia pelo pecado, um lembrete constante dos riscos associados à recusa em avançar. Além disso, essa narrativa nos convida a refletir sobre a importância da confiança nas orientações recebidas durante tempos de crise. Ló e suas filhas, ao obedecerem às instruções dos anjos sem questionar, são salvos da destruição total que recai sobre Sodoma e Gomorra. Isso destaca o valor da fé e da obediência às diretrizes que visam a preservação e o bem-estar, mesmo quando essas diretrizes parecem difíceis ou contraintuitivas. A história de Ló e sua família também levanta questões sobre a natureza do arrependimento e do perdão. Para ser verdadeiramente arrependido, é necessário não apenas reconhecer os erros do passado, mas também fazer um esforço consciente para não voltar a eles. A ação de olhar para trás simboliza uma forma de arrependimento incompleto, onde ainda há um desejo de manter uma conexão com o que foi condenado. O verdadeiro arrependimento, portanto, implica um compromisso firme com a mudança e a transformação. Além disso, a narrativa pode ser vista como uma metáfora para os processos pessoais de renovação e crescimento espiritual. Assim como Ló e suas filhas, somos frequentemente chamados a deixar para trás aspectos de nossas vidas que não nos servem mais ou que nos mantêm presos em padrões negativos. A resistência a essa mudança, simbolizada pelo olhar para trás da esposa de Ló, pode resultar em estagnação e perda de oportunidades de crescimento. Esta história bíblica, rica em simbolismos e lições, continua a ser relevante hoje, oferecendo insights sobre a importância de seguir em frente, deixar o passado para trás e confiar nas direções que nos levam a um futuro melhor. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal serve como um lembrete potente dos perigos da desobediência e do apego ao que deve ser abandonado. Em suma, a fuga de Ló e sua família sem olhar para trás é uma narrativa que fala diretamente à necessidade de avanço, fé e renovação. A ordem divina de não olhar para trás não era apenas uma instrução para aquele momento específico, mas uma lição atemporal sobre a importância de não permitir que o passado controle o presente ou determine o futuro. A história nos ensina que para progredir e alcançar a verdadeira salvação, devemos estar dispostos a abandonar completamente o que é corrupto e prejudicial, mantendo nossos olhos firmemente voltados para o futuro que buscamos construir. Agora chegamos ao clímax da história, a destruição de Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre caíram do céu, aniquilando as cidades. Mas será que existem explicações científicas para esse evento? Alguns cientistas acreditam que a destruição pode ter sido causada por um fenômeno natural, como um terremoto seguido de uma liberação de gás metano incendiado. Vamos explorar essas teorias fascinantes e tentar compreender os possíveis mecanismos por trás dessa catástrofe bíblica. A narrativa bíblica descreve um evento catastrófico onde fogo e enxofre são lançados do céu, destruindo completamente as cidades de Sodoma e Gomorra. Este relato, embora envolto em simbolismo religioso, tem intrigado cientistas e arqueólogos que buscam explicações naturais para tal destruição. Uma das teorias mais aceitas sugere que um terremoto significativo poderia ter desencadeado uma série de eventos desastrosos. A região do Mar Morto, onde se acredita que as cidades estavam localizadas, é geologicamente ativa, sendo uma área propensa a terremotos. Um terremoto de grande magnitude poderia ter causado fissuras no solo, permitindo a liberação de gases inflamáveis como o metano. O metano preso no subsolo, quando liberado em grande quantidade, pode ser altamente inflamável. Se esse gás tivesse sido expelido para a superfície e encontrasse uma fonte de ignição, poderia ter resultado em uma explosão devastadora. Essa explosão não só teria produzido chamas visíveis, mas também liberado enxofre, que é comum na área devido à sua atividade geotérmica. O enxofre, ao ser queimado, cria uma chuva de material incandescente, que pode ser interpretado como fogo e enxofre caindo do céu. Além do metano, outra possibilidade é que o terremoto tenha causado a erupção de depósitos subterrâneos de asfalto ou betume, que também são comuns na região do Mar Morto. A combustão desses materiais poderia ter contribuído para a impressionante destruição descrita nas Escrituras. Este cenário é apoiado por descobertas arqueológicas de locais antigos na região que mostram sinais de destruição súbita e intensa, com camadas de cinzas e evidências de altas temperaturas. Essas teorias científicas não desvalorizam o relato bíblico, mas, ao contrário, podem fornecer um contexto natural para os eventos descritos.
A compreensão de que tais catástrofes naturais poderiam ocorrer naquela região ajuda a reconciliar a narrativa religiosa com a história geológica da área. Além disso, essas explicações científicas podem enriquecer nossa apreciação das histórias antigas, mostrando como observações de eventos naturais extremos foram interpretadas e incorporadas nas tradições culturais e religiosas. A destruição de Sodoma e Gomorra também pode ser vista como um exemplo de como os antigos testemunharam e registraram desastres naturais. A interpretação de tais eventos como atos divinos era comum, pois proporcionava um contexto moral e espiritual para tragédias inexplicáveis. Isso nos lembra de que, ao longo da história, as sociedades sempre buscaram entender e explicar os fenômenos naturais, muitas vezes usando a linguagem e os conceitos disponíveis em suas culturas e religiões. Além das teorias geológicas, há também estudos que exploram a possibilidade de impactos de meteoritos ou cometas. Embora menos aceitos entre os cientistas, essa hipótese sugere que um objeto celestial poderia ter explodido na atmosfera ou atingido a Terra, causando uma liberação massiva de energia e material incandescente. Tal evento poderia ter efeitos devastadores em uma área limitada, semelhante ao que é descrito na história de Sodoma e Gomorra. Enquanto investigamos essas teorias, é importante considerar o impacto cultural e espiritual que a história da destruição de Sodoma e Gomorra teve ao longo dos séculos. Independentemente das causas exatas, a narrativa serviu como um poderoso lembrete dos perigos da iniquidade e da desobediência. As lições extraídas dessa história continuam a ressoar, enfatizando a importância da justiça, da moralidade e da fé. Portanto, ao explorar as possíveis explicações científicas para a destruição de Sodoma e Gomorra, estamos não apenas tentando desvendar os mistérios do passado, mas também enriquecendo nosso entendimento de como os antigos interpretavam e transmitiam suas experiências. Essas teorias fascinantes nos permitem ver a interseção entre fé, história e ciência, e nos convidam a apreciar a profundidade e a complexidade das narrativas que moldaram nossa cultura e nossa compreensão do mundo. A investigação dessas explicações naturais para a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo perfeito de como a ciência e a religião podem coexistir, cada uma oferecendo perspectivas únicas que juntas nos fornecem uma visão mais completa do nosso passado e da nossa humanidade. O que podemos aprender com a história de Sodoma e Gomorra? Que lições essa narrativa traz para os dias de hoje? Vamos refletir sobre isso juntos. A história de Sodoma e Gomorra nos lembra da importância da justiça, da hospitalidade e do cuidado com o próximo. É um alerta contra a corrupção e a indiferença, valores que continuam relevantes em nossa sociedade contemporânea. Essa narrativa bíblica, embora antiga, carrega consigo ensinamentos profundos que transcendem o tempo e o espaço, oferecendo-nos uma reflexão valiosa sobre ética, moralidade e convivência social. Em primeiro lugar, a história de Sodoma e Gomorra destaca a importância da justiça. As cidades eram conhecidas por sua iniquidade e injustiça social, onde os poderosos exploravam os fracos e os necessitados eram negligenciados. Essa falta de justiça é severamente condenada nas Escrituras, e a destruição da cidade serve como um exemplo das consequências de uma sociedade que ignora a equidade e a retidão. Para os dias de hoje, essa lição nos lembra que uma sociedade justa é fundamental para o bem-estar de todos os seus membros. Devemos nos esforçar para criar sistemas legais e sociais que promovam a justiça e protejam os direitos dos vulneráveis. Além disso, a falta de hospitalidade é um pecado central na narrativa de Sodoma e Gomorra. A tentativa dos homens de Sodoma de abusar dos visitantes que eram na verdade anjos, é um exemplo extremo de violação das normas de hospitalidade. No contexto bíblico, a hospitalidade era um valor sagrado, representando a bondade e a proteção oferecidas aos estrangeiros e viajantes. Essa história nos ensina que a hospitalidade é uma virtude essencial, que promove a coexistência pacífica e a aceitação do outro. Em um mundo globalizado e diversificado, onde o encontro com o diferente é cada vez mais comum, cultivar a hospitalidade é crucial para a harmonia e a paz social. Outra lição importante é o cuidado com o próximo. A narrativa bíblica mostra que a falta de compaixão e a indiferença em relação aos outros foram características marcantes de Sodoma e Gomorra. A destruição da cidade serve como um alerta contra a indiferença, mostrando que a falta de empatia e solidariedade pode levar a consequências desastrosas. Nos dias de hoje, essa lição é mais relevante do que nunca, pois enfrentamos desafios globais como a desigualdade, a pobreza e as crises humanitárias. O cuidado com o próximo não é apenas uma responsabilidade moral, mas também um imperativo para a construção de um mundo mais justo e sustentável.
A corrupção é outro tema central na história de Sodoma e Gomorra. A narrativa bíblica descreve uma sociedade onde a corrupção era desenfreada, afetando todas as esferas da vida. A destruição das cidades é um lembrete das consequências da corrupção, que mina a confiança pública, destrói instituições e perpétua a injustiça. Para nossa sociedade contemporânea, combater a corrupção é uma prioridade, exigindo transparência, responsabilidade e ética nas ações de indivíduos e instituições. Além das lições de justiça, hospitalidade, cuidado com o próximo e combate à corrupção, a história de Sodoma e Gomorra também nos ensina sobre a importância da mudança e do arrependimento. A ordem para Ló e sua família não olharem para trás simboliza a necessidade de abandonar um passado de pecado e seguir em direção a um futuro melhor. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal ao desobedecer essa ordem é um poderoso lembrete das consequências de se apegar ao passado e resistir à mudança. Essa lição é aplicável em nossas vidas, encorajando-nos a deixar para trás comportamentos e hábitos prejudiciais e a buscar continuamente a melhoria e a transformação pessoal. Além disso, a narrativa nos convida a refletir sobre a fé e a obediência. Ló e sua família foram salvos devido à sua fé e obediência às instruções divinas. Em tempos de dificuldade e incerteza, a fé pode nos dar força e orientação, enquanto a obediência a princípios éticos e morais pode nos ajudar a tomar decisões corretas. A história de Sodoma e Gomorra, portanto, reforça a importância de manter a fé e a integridade, mesmo em face de adversidades. Por fim, a história de Sodoma e Gomorra também pode ser vista como uma reflexão sobre o julgamento e a misericórdia divinos. Enquanto as cidades foram destruídas devido à sua iniquidade, Ló e sua família foram poupados devido à sua retidão. Isso nos lembra que, embora a justiça seja essencial, a misericórdia também é um componente crucial. Em nossas interações com os outros, devemos equilibrar a busca pela justiça com a prática da compaixão e do perdão. Em resumo, a história de Sodoma e Gomorra oferece uma rica tapeçaria de lições que continuam a ser relevantes em nossos dias. Ela nos chama a promover a justiça, praticar a hospitalidade, cuidar do próximo, combater a corrupção, abraçar a mudança e manter a fé e a integridade. Ao refletir sobre essas lições, somos incentivados a construir uma sociedade mais justa, compassiva e ética, onde todos possam viver com dignidade e respeito. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários suas opiniões sobre os mistérios de Sodoma e Gomorra. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos da Bíblia. Até ao próximo!